Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um estudo da segunda-feira pelo Trilha Espírita. Boa noite, amigo Aristeu, hoje vai dividir comigo aqui o nosso estudo. Boa noite, Sinara. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. E vou chamar meu amigo Aristeu aqui para que a gente possa dividir esse. Nós vamos, como sempre fazemos, vamos estudar, vamos lendo, vamos conversando, vamos trocando experiências. Meu amigo Aristeu, seja bem-vindo. Como é que está você, meu irmão Nilson? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Senti sua falta segunda passada. Rapaz, eu também, com certeza. A correria do trabalho às vezes nos impede, né? Mas sempre Sim. Com o coração ligado e procurando sintonizar essas vibrações tão boas, viu? Verdade, Ares. Que Jesus nos abençoe mais este momento. Seja bem-vindo aí a Tereza, boa noite, doutor Osmar, as pessoas que estão entrando aí, que a gente acabei não vendo os nomes todos. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria poder tê-los aqui conosco neste momento de estudo, de reflexão, momento em que nos dispomos a aprender, né? E é tão importante isso. Ontem eu comentava com a Jane o quanto a gente percebe, pelo menos, do lado intelectual mesmo, né? A gente se dedicando ao estudo, quando você vai abordar algum tema, fica mais fácil, né? Ontem eu estive em uma lá no Santa Emília, tive a oportunidade de estar lá mais uma vez no Chico Xavier, conversando lá com o seu Moura e as pessoas, e a gente vê o quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar, que tem que realmente se dedicar. Mas então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos físicos e apenas agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos que nos assistem. Que possamos, Senhor, em mais essa oportunidade, aprender os seus ensinamentos. E mais que isso, Jesus, que possamos buscar colocá-los em prática em nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, para que as tuas lições consigam tocar os nossos corações, a fim de que, de alguma forma, possamos buscar a nossa transformação, a nossa melhora. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pois é, hoje vamos continuar então o capítulo 12, esse capítulo que ele é interessantíssimo, né, como todos, né? Que vem aqui nos falar, eu estava olhando aqui um pouco antes, hoje a gente vai estudar sobre o subtítulo se alguém vos bate a face direita, apresentai também a outra. Então, no item 7, Clary, você pode ler para nós esse item? Claro. O item 7 do capítulo 12, amai os vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Exatamente. Eu tava lendo aqui um pouquinho, não o Evangelho, mas pesquisando um pouco a respeito
dessa colocação aqui, onde a gente vai ver no item 8 também, que é uma sequência, mas quando a gente olha aqui, o olho por olho, né, e dente por dente, já nos vem, pelo menos para mim, já me vinha à cabeça a percepção de que era uma lei assim, tanto quanto sanguinária, né? E aí, pesquisando um pouco melhor, e a gente vai ver que realmente assim, e como o item 8 vai falar aqui, já vamos ler, a gente vai ver que era como dizer assim, um estatuto, né, uma lei apropriada para aquela época, né, para as pessoas que estavam naquela época. Eu achei interessante que eu estava pesquisando aqui, lendo, e ele fala que, na verdade, né, anotei aqui o nome do pesquisador, que ele estuda a Bíblia, né? E aí ele diz que, na verdade, é o começo de misericórdia, né? Porque não é Exatamente. equivocadamente, às vezes a gente acha que, poxa, né? Era uma a gente julga que era assim, o Aristeu me fez o mal, eu vou lá devolver na mesma moeda. Mas, na verdade, existia todo um aparato jurídico, né? Tinha um juiz, alguém que a pessoa que se sentia ofendida tinha que procurar esse juiz para que assim fosse determinada a sentença. Então, analisemos o quanto nós éramos rudes, né? E embrutecidos, a ponto de ser necessário que tivéssemos uma lei que nos amedrontasse de alguma forma, né? Eu digo Porque, mais, amigo Nilson, se eu puder aproveitar exatamente sim, esse ponto que você coloca, me lembro que uma vez o Haroldo Dutra Dias dizia exatamente isso que você falou agora. Que anteriormente, eu vou exagerar no exemplo para que possa ficar mais claro. Vamos sim, fique à supor que vontade. tem dois vizinhos, né? Cada um tem a sua chácara, tem o seu sítiozinho. Aí o cachorro de um vizinho entra no quintal do outro e mata uma galinha. Mas era uma galinha muito querida pelo vizinho, né? Então ele considerando que aquilo foi feito até de propósito, que a pessoa não cuidou, deixou o cachorro de maneira negligente ali, então ele ia lá e destruía todo o gado do outro. Então, o olho por olho e dente por dente, embora, como você disse, possa parecer frio, ele servia até para estabelecer uma comparação. Então, às vezes, por uma ofensa que pudesse ser necessária as pessoas chegarem ali antes das vezes de fato, que pudesse apenas resolver conversando, não partisse de repente para um crime, não é verdade? E a gente, às vezes, nos nossos dias de hoje, a gente ainda tem notícias tristes assim de que às vezes por conta de um mal entendido, às vezes uma vida é retirada, né? Então, como você disse, embora não ainda possa parecer duro, o estabelecer parâmetros. Se o crime foi por uma galinha repara, né? Então, passa a ser uma medida de uma certa justiça. E quanto mais amor se põe, mais a gente aprimora o nosso sentimento, né? Exatamente. E aí a gente vai ver também que o próprio texto bíblico lá em Levítico, ele traz exatamente algumas menções à questão de amor, né? De respeitar, de amar, né? Então, assim, equivocadamente, às vezes a gente se detém apenas nessa questão do olho por olho, dente por dente, imaginando que, claro, éramos sim, de alguma forma até, vamos dizer assim, até meio selvagens, né? Que era necessário, e foi necessário para que norteasse, como você me explicou, essa, essa sensação, essa necessidade de se colocar parâmetros, regras, né? Que se ele foi ofendido de forma X, que poderia também, assim, reclamar e evitando, assim, como você colocou, os excessos, né? Exato. Que realmente e aí nos faz ver o quanto, né, como eu estava dizendo, quanto mais a gente estuda, a gente sabe que menos, vê que ainda sabe pouco, né? Então Aprendendo é sempre. interessante, verdade. A Teresa diz aqui, vemos muito isso também nos trabalhos mediúnicos, a vingança com a mesma moeda. Exato, ainda existe muito isso, né? Ontem eu falava na leitura lá no Chico,
exatamente desse capítulo, né, da questão que nós estudamos na semana passada, pagar o mal com o bem os inimigos desencarnados. E aí a gente percebe exatamente, como a Teresa colocou, situações em que elas permanecem além túmulo, além reencarnações sucessivas, né, que as pessoas veem, que os espíritos, né, vêm um tentando atacar o outro e tal, e quando na verdade tudo isso é o que? A falta do perdão, a falta da misericórdia, porque enquanto um não aceitar, enquanto um não... eu até anotei aqui uma outra parte, só para relembrar dessa, dessa fala, que assim, de alguma forma nós ficamos ligados um ao outro pelo ódio, né? O espírito na questão obsessiva, ele está ali ligado ao outro pelo ódio. Então, desencarna, encarna, e aí, como a Teresa disse, às vezes vem lá, querendo cobrar com a mesma moeda, mas não se lembra, às vezes, de onde aquilo tudo começou. E aí, eles se ligam pelo ódio, de alguma forma, até que, pela lei divina, pela bondade divina, eles consigam também se acertar pelo perdão e pela fraternidade, que é o oposto da vingança. Então, interessante. Vou ler o item 8 para a gente dar a sequência. Então, fala assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto. O que parece a justiça para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Então, quando nós acreditamos que a justiça é isso, é porque a gente ainda está precisando se esforçar mais para melhorar e para entender os ensinamentos do Cristo. Então, assim, insulto por insulto, retribuir a injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés, aquilo que falamos anteriormente. Era uma lei apropriada para aquela época, né? Era necessária, né? Então, era a lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuir o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia. Imaginemos, né? Alguém baixa a nossa face, e não é isso, né, que o ensinamento diz, não é no sentido literal, né, no sentido próprio de um tapa realmente, né? Mas olha só o que nos diz o texto, né? Não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Tivemos um pequeno probleminha aqui com o Aristeu, caiu a conexão, vou reconectá-lo aqui. Só um minutinho, meus irmãos, eu vou chamar de novo meu amigo Aristeu aqui, tem um probleminha na conexão dele. Opa! Caiu. Estou de volta. Então, A internet deu uma oscilada aqui, amigo, desculpa. Sim, normal, mas a nossa internet tem essas coisas, né? Você estava dizendo que a lei era... Desculpa, eu estava naquele pedacinho que você estava dizendo que a lei era propícia à época de Moisés, né? Exato, exato. Então, o Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistai ao mal que se vos queiram fazer.
Se alguém vos bater uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Pergunta, né? É necessário tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Não mais aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas circunstâncias. Perdão, não é uma pergunta aqui, sim uma continuação, mas olha só. Entretanto, vou voltar aqui. É preciso tomar esta máxima ao pé da letra, diz a pergunta. Se alguém bater a sua face, vai apresentar a outra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida. É dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Olha que interessante, né? Que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Que mais vale ser enganado do que enganador. Ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Olha que interessante, né? E quanto é difícil nós olharmos para frente. Não é verdade? Contar até 3, né, Nilson, quando de uma ofensa, né? Exato. Deixar a resposta instintiva ali para um segundo plano, né? Esse texto todo, ele mais uma vez reforça o quanto Jesus sempre foi inovador e à frente do seu tempo, né, Nilson? Porque Exato. eu sempre olho, por exemplo, quando às vezes as pessoas até interpretam ao pé da letra, quando fala que se bateu numa face, apresentar a outra, como se fosse a outra face para ser espancada Sim. também. E obviamente não é essa, né? Ou seja, quando uma pessoa está agressiva, quando a pessoa está desequilibrada, quando ela não está bem, que nós apresentemos a outra face do comportamento humano, né? Que é buscar um pouco mais pé no chão, buscar um pouco mais do equilíbrio, porque muitas vezes a pessoa está até reagindo a outras situações que o ferem mais profundamente do que propriamente a nossa presença na frente dele, né? Então, um dia desses, a gente conversando, muitas vezes a gente vê que mágoas que a gente vem carregando, ou situações pelas quais a gente passou, em que nós nos sentimos fragilizados ou prejudicados, muitas vezes a gente não suporta com paciência, a gente se cala, mas ela continua viva, que nem uma brasa acesa queimando ali por baixo do pano, né? E, obviamente, eu peguei esse ponto para dizer que ninguém está dizendo que é para ser masoquista, né? Que nós devemos sofrer sem razão, não é isso. Mas é buscar um pouco mais até o processo da própria compreensão. Eu acho que até passo a bola para você,
que é justamente para que a gente possa estar fazendo aquele processo de empatia, né? Para que a gente possa saber que muitas vezes nós, estando na posição da outra pessoa, talvez agíssemos da mesma forma ou até pior, né? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de raciocinar antes de reagir instintivamente, né? Eu acho que a gente tem grandes vantagens a ganhar, né? Mas é um exercício difícil de fazer, como você disse. Exato. A Teresa nos fala ali que a sociedade, às vezes, nos convida, né, a revidarmos isso da mesma, dessa forma. E a Lâmina nos coloca ali muito bem, quando revidamos o automático, estamos alimentando o nosso orgulho e egoísmo, né? Que bom ter você aqui conosco. Obrigado, viu? A chaga da humanidade, exatamente. Eu ia falar exatamente desse ponto, né? Nos parece muito difícil, e é às vezes difícil nós calarmos, nós não revidarmos, nós entendermos que o forte não é aquele que bate, assim, aquele que consegue calar, porque exatamente nós ainda temos muito latente, muito forte em nós o egoísmo e o orgulho. Pegando o que a Teresa falou, às vezes a pessoa pensa, mas o que vão pensar de mim, né? O que os outros vão pensar se me viram sendo agredido, sendo ofendido, e eu fiquei quieto, eu fui covarde, né? Então veja, né, o quanto nós ainda nos preocupamos com o que a sociedade, com o que o meio pensa de nós, e quando na verdade deveria ser o que Cristo, o que Deus está pensando, o que Deus está vendo dessa minha atitude, né? E quando, se nós tivéssemos, quando nós conseguirmos, como você disse, contar até 3, quando nós conseguimos pensar um pouquinho e dar a outra face, como você bem disse, não é no sentido ao pé da letra, senão assim teríamos que arrancar o nosso olho, a nossa mão, enfim, né? Mas no sentido de que mostremos a outra face, a face do perdão, né? Se outro me ofende, penso um pouquinho, reflito, deixo ele, né, se acalmar, entendo que talvez ele não está num momento bom, mas, volto a dizer, a colocação da Lari, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, as grandes chagas da humanidade nos impedem, nós não conseguimos, né, pensar como espíritos imortais, e que este momento, essa encarnação é um aprendizado, e aquilo que às vezes parece que vai me humilhar, é algo que vai fazer com que o meu espírito se engrandeça, com que eu sinta, talvez, aquilo que falamos, acho que na estudo passado, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de felicidade indescritível. E aí você vai conseguir perceber que você já está acima daquilo, você não está vibrando na mesma sintonia. Então é interessante, é um grande desafio, mas que se faz necessário. Eu vou Então, só para... aproveitar, se você Sim, me permite, eu queria só aproveitar esse ponto, porque eu tenho visto com grande alegria movimentos da nossa sociedade buscando defender os direitos da pessoa humana, né? Da criança, do idoso, de toda a diversidade, e isso é uma grande vantagem, né? Isso é um crescimento para todos nós. No entanto, quando há ainda a necessidade de impor leis para que esses direitos sejam respeitados, silenciosamente a gente ainda está dizendo que está muito vivo dentro de nós a intolerância, o desrespeito. Porque, novamente, a gente só bota uma placa de pare quando você sabe que alguém está passando sem parar na esquina, né? Então, vamos continuar fazendo esse exercício importante do respeito mútuo, né? Por todas as pessoas, por todas as criaturas, com os nossos animais, a natureza e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso está contemplado na outra face, né? Então, vamos fazer o nosso trabalho de buscar criar situações em que nós também criemos consciências para ver e respeitar, mas também fazer isso conscientemente e por nós, para que nós nos sintamos melhores, não para ser visto pela sociedade, né? Então eu digo isso porque simplesmente existir a lei de que você deve fazer obrigatoriamente caridade, não é caridade, né? exato, Então, exato. o sabor ainda não é o mesmo, né, do que você fazer pela sua sensibilidade, né? Pelo respeito e pelo carinho com o outro. A Sinara colocou ali, sejamos a água da paz.
E ela me diz, haja renúncia e reforma íntima. Haja, né? É difícil, mas interessante que nós podemos começar a exercitar isso na própria família, né? E a gente percebe que, à medida que eu me esforço, à medida que eu consigo... porque é muito comum, né, dentro da família, às vezes a gente acaba discutindo, a gente acaba, às vezes, já respondendo no mesmo tom que o outro falou, enfim. E é uma oportunidade de começarmos esse exercício, né, de quando o outro nos dirigir a palavra de uma forma rude, que a gente possa então pensar, poxa, né, não vou retribuir com o mesmo, na mesma altura, na mesma frequência, vou me calar, né? E aí a gente começa a perceber que dali a pouco as discussões já diminuem, o clima já está melhor, porque a gente está mais paciente, mais equilibrado, mais tranquilo, né, para com o outro. Percebe, né? Às vezes eu percebo que a gente fala, não vou nem te responder. Você percebe que eu estou falando, né? E aí, quer dizer, dali a pouco eu paro, puxa, né? Falei que não deveria. E aí a gente começa a se policiar. E fazendo isso dentro da nossa família, a gente começa a fazer isso para fora também, né? Para com os outros. E aquilo que você falou, é interessante, né? Assim, precisa ter acontecimentos para que as coisas mudem, né? Como se diz a placa do pare, né? Tem hora que, gente, parece que precisa, né? Então, assim, só para terminarmos esse tópico, a gente poderia, então, a Lâmina está dizendo, a minha mãe diz, uma mão não bate palma sozinha. Exatamente, exatamente. E, assim, eu li, não me lembro em aonde, que, assim, nós dependemos tanto um do outro, que até para sentir raiva a gente precisa do outro. Então, não tem como, né? A gente precisa um do outro sempre, sempre. Mas, assim, voltando só ao início do capítulo, então a gente pode observar na lei mosaica, como dissemos, ela é uma lei apropriada para aquele momento, para aquela época. Então, ela era uma lei que estimula o perdão entre os homens? Não, porque naquela época, né, era uma coisa mais complicada. Então, como nós dissemos no início, se analisarmos alguns estudiosos, como você bem colocou o Haroldo Dutra, vai nos mostrar realmente que é o princípio, né, o começo ali, o germe da misericórdia, né, onde se começou ali a se perceber que, poxa, eu não posso fazer para o outro, porque senão vão fazer para mim. Quer dizer, aquele sentimento de que eu também teria que pagar com a mesma moeda, e sabemos que, de alguma forma, nós pagamos assim, né? Não diretamente, mas a gente sabe que aquilo que eu planto eu vou colher, né? Se eu faço o mal, eu vou receber o mal. Então, indiretamente, estava correto, né? Nós acabamos colhendo aquilo que plantamos, como falávamos, acho que na outra segunda, ou na anterior, não me lembro, que acho que a Sinara aqui colocou que os nossos inimigos, né, aqueles que são ditos nossos inimigos, podem ser, e com certeza são, os frutos de plantios que fizemos ano passado, né? Então, como diria Chico, tudo está certo, né? Cada um está no local que deveria, e, enfim, cabe a nós aproveitarmos esse momento. Então, o que Moisés dava era a oportunidade, né? A lei, né, de italiano, olho por olho, dente por dente, dava-nos a oportunidade, à época, de buscarmos, de alguma forma, buscarmos a justiça, né, naquilo que a gente sofria, naquilo que julgávamos que nos era colocado. E aí poderíamos perguntar, então, que ensinamentos trouxe Jesus à humanidade, né, nesse item 8, que a gente leu aqui de tantas coisas boas, né, que nos exemplifica. Jesus nos ensinou, então, com seu próprio exemplo, a mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão. Como você bem disse, Eliseu, se alguém vos bater na mão, a face direita, apresentai-lhes também a outra. Se alguém vos quiser tomar a túnica, também entregueis o manto. Quer dizer, Jesus estava falando para que a gente fizesse mais. Porque às vezes aquele que me agride, ele está precisando, né? Está precisando de compreensão, de carinho, às vezes está revoltado com alguma situação. Né? E quando nós damos a oportunidade dele também refletir, e como vimos no capítulo anterior, o próprio malfeitor chegará um momento que ele vai aprender com seus próprios erros que não pode continuar fazendo daquela forma, né?
Então, são oportunidades. Diga, meu amigo. As- eu imagino que muitas vezes, Nilson, eu já ouvi, você me fez lembrar, na verdade, de um amigo que dizia assim, rapaz, encontrei com fulano, mas ele é tão chato, mas tão chato, que você pergunta se ele está bem e ele conta o dia dele inteiro. Mas e eu sempre fiquei pensando nisso. Será que essa pessoa, né, que às vezes está precisando conversar, desabafar, não está oferecendo uma plaquinha, né, de socorro, alguma coisa assim? Porque é exatamente o que você falou, nós somos interdependentes, a gente precisa do outro, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer algo, às vezes é só ouvir, deixa o outro falar, de repente a pessoa às vezes fala, nossa, depois que encontrei daqui saí tão melhor. E às vezes a gente não sabe, não chegou a fazer nada, né? Então, assim, mas só porque estava ali, é uma companhia agradável. E não aquela companhia falsa, né? Fazer de conta que é legal. Mas é porque a gente passa pelas mesmas situações, né, Nilson? E felizmente Sim, isso, a oportunidade de um dia a gente, o dia que a gente está melhor, a gente dá o apoio para aquele que não está bem. Porque vai chegar a nossa hora também, né? sim. De estar meio de asinha caída, né? Com certeza, com certeza. E pegando lá o que a Teresa falou lá atrás sobre a sociedade, a gente podia perguntar assim, então, como usualmente agem as pessoas em nossos dias quando recebem uma ofensa e como nós agimos, né, no dia a dia como recebemos uma ofensa? E aí o texto nos diz, com espírito de vingança, retribuindo uma injúria com outra, uma ofensa com outra, acreditando que agindo assim procedem com justiça. Veja Eu ia só. dizer isso, amigo Nilson. Você perguntou o que Jesus trouxe para a gente. Aí me passou bem rapidinho uma frase que Jesus trouxe nesses momentos, né, como proposta, que a gente possa ter paz antes de ter razão. E isso eu estou Uhum. dizendo para mim, porque muitas vezes eu quero ter razão. Aí eu vou e falo tudo que eu acho que eu preciso. E É, aí fico não durmo de noite porque falo, poxa vida, precisava ter agido dessa exato. maneira, precisava ter falado tudo isso, né? Estou com razão, mas deixei abrir mão da minha paz, né? Então eu Outro, acho que esse exercício é muito difícil de fazer. É um baita desafio, né? Você ter paz antes de ter razão. outro dia eu vi, aliás, uma postagem do Dr. Djalma Blanz, até que todos nós conhecemos. Ele escreveu assim: há muito tempo eu deixei, não me preocupo em ter razão, e sim em ter paz. Então talvez seja um exercício, né? Nem sempre, como você bem colocou, nem sempre é interessante a gente querer, eu tenho razão, mas e daí? Talvez o outro não consiga perceber que você tem razão. Então, de que adianta querer ter razão? Às vezes é melhor calar e deixar que o outro fale e fique você em paz, né? E quem sabe Exatamente. com esse exercício, com esse exemplo, o outro não perceba, poxa, né? Mas sempre que eu falo, ele fica quieto. Será que não seria bom eu repensar, né, o que eu estou falando, como eu estou falando? Então, olha só. E realmente, aí a gente volta lá atrás, né? Vamos voltar no primeiro, no item 7, né? Na lei do olho por olho e dente por dente. Como que a gente está agindo hoje? Nada muito diferente, né? A própria Teresa colocou ali, a sociedade às vezes nos influencia a agirmos assim. Então a pessoa, não vou dizer que é normal, né, e nem comum. Infelizmente a gente percebe que de uma forma mais que rotineira, a gente olhar essas coisas, principalmente no trânsito, em tantas situações em que as pessoas agem achando que estão agindo com justiça. Mas ele fez isso, né? Então, quer dizer, já somos o juiz, já damos o veredito e já aplicamos a pena, né? Então, assim, a justiça de Deus, diz aqui o texto, dispensa o nosso concurso. Olha que interessante. A justiça de Deus dispensa o nosso concurso. Pela lei do retorno, o malfeitor terá contra si os efeitos do mal que praticou. Aquilo que eu falei há pouco, né? A gente planta, a gente colhe. Não tem como fugir disso, né? Não é porque o outro está calando, não é porque o outro está tendo uma postura coerente com os ensinamentos do Cristo. Isso não é difícil a gente encontrar pessoas que conseguem já fazer isso. Não é porque ele está fazendo isso que eu estou com a razão. Às vezes o outro é muito mais esclarecido do que eu e sequer está se preocupando que se tem razão ou não, porque ele sabe
que a lei divina não precisa do nosso concurso, a justiça divina não precisa que nós estejamos ali, né, tentando aplicar a justiça com as próprias mãos. E aí, pode falar, Alice, tem alguma Não, colocação? não, eu ia concordar exatamente contigo, porque neste momento em que a gente quer muitas vezes colocar o nosso ponto de vista, às vezes é exatamente o ponto de vista do outro, trocando as pessoas de lugar, né? No fundo, a gente acaba dizendo assim: olha como é que eu sou superior, eu não quero, eu não ajo como você, né? Reles Exato. mortal. Então ficam os dois se achando e não sai daquele ponto comum, não é verdade, Nilson? Exato, e a Luna colocou bem isso aí, que às vezes a gente cala, mas no fundo a gente fica revoltado, então de nada adianta. A gente precisa Exatamente. agir com amor. Né? Se eu me proponho a me calar, eu tenho que fazer isso com amor, né? Porque senão vai ter como diz o resultado não será benéfico para nenhuma parte. Às vezes é pior do que se falasse, né? Porque às vezes a pessoa fala aí no momento de raiva e passou, acabou. E aí, quando eu Exato. guardo aquele pensamento de revolta, aquele rancor, às vezes começa a me acompanhar pelo resto do dia e eu fico ali, né, emitindo pensamentos negativos. E eu quero E chamar a aí, atenção, Nilson, eu quero aproveitar para o nome do capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, né? Então, o inimigo, na verdade, é óbvio que é uma pessoa que a gente não fica confortável quando encontra, né? Algo ali não vai bem. E a gente muitas vezes não sabe exatamente as razões. Olhando ao que o Espiritismo traz como doutrina, como clareador, né, dos nossos entendimentos, a gente vai ver que se não é algo que fizemos agora para existir uma antipatia, é algo que está no nosso passado. E ninguém passa pelo nosso caminho aleatoriamente, por acaso. Há alguém que está com todo amor, com toda sabedoria, criando oportunidades para que a gente possa aplainar essas arestas, né? E aprumar os nossos caminhos. Então, eu acho que é grandioso esse cuidado que o Cristo tem de colocar que você vai se... Como é que é? A palavra me fugiu agora. Que você vai se fazer a sua amizade com o seu inimigo enquanto está a caminho. Mais ou menos isso. Me fugiu o termo aqui. reconciliar, Né? né, com o nosso inimigo. Isso, reconciliar. Então, porque é necessário. Porque, assim, o reconciliar é porque antes existia uma conciliação que em algum momento se perdeu, né? Sim, exatamente. E a Lênia diz ali, mas já é um progresso, né? A questão de calar, às vezes, com certeza. Já é um começo onde nós estaremos exercitando o nosso orgulho, né? Nós temos que, se a gente conseguir calar e não partir para a ação, para a agressão, exatamente, corrijo aqui, retiro o que eu disse, que às vezes é melhor falar. Não, exatamente, não é melhor falar, às vezes é melhor a gente calar, porque aí nós estaremos exercitando o nosso orgulho, nós estaremos calando dentro de nós, e aí uma, duas, três vezes isso já não vai mais às vezes me revoltar, eu consigo já melhorar. Realmente, não, é bem colocado, já é um começo, já é um progresso a gente não ir a campo, né, fazer a ação, a agressão. Viu, E por Nilson? que Eu vou dizer então? que já é, desculpa, mas eu vou Pode dizer que falar. isso aí já é um projeto, né? Então a gente já vai Exato, escrever, ó, da próxima vez eu não vou reagir, né? Eu vou exato. parar, eu vou respirar e vou agir diferentemente, né? Porque É, quando a gente chegar no momento, a gente realmente tem forças, né? A gente não é é. pego de tanto de surpresa. E bacana a gente pegar um exemplo. Um dia eu escutei uma palestra, até lá meu irmão Marcos, um rapaz, o Ricardo sempre trazia, eu esqueci o nome dele aqui. E ele falando sobre essas questões, e ele disse que ele tinha o hábito de discutir no trânsito. Até que um belo dia ele parou e pensou, mas por que a atitude do outro está tirando a minha paz, a minha tranquilidade, né? Então, olha que reflexão. E realmente, se o outro errou, temos que ter paciência, né? Então, assim, e hoje o que a gente vê é o que o cara deu uma freadinha ali, o outro já mete a mão na buzina, já faz sinais e tudo mais, né? Então, assim, por quê? Né? Isso, eu comecei também, a partir desse dia que eu escutei essa palestra, comecei a me policiar. E, assim, hoje, graças a Deus, eu já não faço coisas que eu fazia há pouco tempo.
Mas hoje eu vejo isso muito atrás e pergunto, por que que a atitude errada do outro me incomoda tanto, né? Por que que me tira a minha paz? Poxa, eu deveria ter compaixão, né, pelo outro. Poxa, coitado, né? Errou ali, né? Tenha misericórdia, né? Enfim. E aí uma outra pergunta, por que ao orgulhoso o preceito de Jesus parece covardia, aquilo que a gente leu aqui, né, no Evangelho? Quando alguém lhe bater a face direita, ofereça a esquerda. Isso para o orgulhoso, nossa, é um ato de covardia. Por que, que para ele parece? Porque, como eu já disse, já lemos até no próprio Evangelho, porque a sua visão ela não ultrapassa o presente, ele só consegue ver aquele momento. Acredita que há mais coragem em vingar-se do que em suportar um insulto. Né? E quando, na verdade, como eu disse há pouco, nós temos dificuldade porque a gente não pensa como espírito imortal. A gente, apesar de acreditar, apesar de tudo, a gente não consegue, né, colocar isso na sua plenitude no nosso dia a dia. Porque se a gente conseguisse realmente pensar como espíritos imortais que somos e que estamos aqui por um determinado tempo, a gente conseguiria lidar melhor com essas coisas. Porque a gente teria o quê? A fé na vida futura. A nossa fé na vida futura aplacaria o nosso orgulho e a nossa vaidade, né? Tornando menos difícil praticar o preceito cristão de retribuir o mal com o bem. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses do amor próprio. Então, a fé na vida futura. A Lamé está dizendo ali que o capítulo 8, né, exatamente não, fala sobre essa questão. Então, olha só, o que nos impede, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, como já foi colocado, é a nossa fé, nossa falta de fé na vida futura. Né? Por quê? Exato. Porque se nós, como eu já disse, se nós conseguirmos entender que a nossa vida não se resume a essa encarnação, não é no sentido de, não preciso fazer mais nada, não é isso. Mas entender que o meu tempo é tão precioso, o meu tempo é tão curto aqui, e que eu preciso aproveitar ao máximo esse tempo, que aí eu não teria tempo para ficar me preocupando e desperdiçando tempo com essas questões, com essas brigas, com essas discussões que às vezes não nos levam a lugar nenhum. Pelo Exato. contrário, às vezes magoa, nos traz sofrimento. Né? Quantas pessoas às vezes estão aí há anos sem se falar, né? Entre familiares, entre amigos, por questões às vezes coisas bobas, né? Coisas pequenas, que o orgulho, que mais uma vez o orgulho e a vaidade não permite que, não importa se você tem razão, voltemos à questão da razão, não importa se você tem razão, não importa se você errou ou não, o importante é dar o primeiro passo, é aquilo que você disse, como Jesus disse, reconciliar com o vosso inimigo enquanto está junto com ele a caminho. Então, assim, mas de que forma, né? Como é que eu vou fazer isso? Começa através da vibração, através do pensamento, através da prece. Se você não consegue ainda falar com aquela pessoa, comece a rezar por ela, pedir a Deus por ela, né? Porque aí... Ô, Nilson, eu estava esperando para colocar exatamente isso. Eu, antes disso, um pouquinho, antes da prece, se você não consegue ainda fazer uma prece, se já não desejar o mal, que ele bata o carro ali na esquina, eu acho que já está de bom tamanho para começar. Né? Sim. Até o ponto, porque você falando isso aí, eu estou aqui refletindo que a nós não compete só não fazer o mal. Né? Nós sabemos que temos a necessidade de fazer o bem e a todo momento, todo o bem que a gente puder. Né? E cabe também justamente para esses nossos, vou chamar de desafetos, né? Essas pessoas que a gente ainda não aprendeu a conviver sem tantas dificuldades. E muitas vezes o que você falou é isso, esse exercício de orar ajuda muito, porque a gente começa a olhar a pessoa como pessoa, né? Não como um robozinho perfeito, que não tem dificuldade, que não tem fragilidades também, mas como alguém como nós, que às vezes queremos colo, às vezes queremos ter razão, né? Às vezes queremos
que as pessoas nos vejam como forte, quando na verdade irmã Dulce era frágilzinha, pequenininha, Madre Teresa de Calcutá trabalhou até o finalzinho, né? Chico Xavier. Então, às vezes, a fortaleza está na resistência moral e não propriamente na força que a gente parece crer mais do que no bem, né? Na Exato, forma de refazer as nossas histórias, né? sim. Exato, e como diz a Sinara ali, muda a sintonia, exatamente. E quando nós insistimos, aí estamos até voltando, perdão, estamos até voltando um pouquinho aqui no capítulo, no item anterior, né, que é a questão de pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, mas é uma coisa está interligada à outra, né, nesse capítulo. Quando nós conseguimos nos desvencilhar desses pensamentos, quando nós não estamos desejando, alimentando o ódio, o rancor, a vingança para com o inimigo, né, aquele dito inimigo, eu estou mudando a minha vibração, né? E aí, com isso, se ele não me perdoar, o problema é dele, mas eu já estou começando a me exercitar, a pedir, e aí eu sempre digo, já falei isso várias vezes, assim, na hora da prece, né? Imagina essa pessoa do seu lado, imagina Jesus ali com vocês, dê um abraço nela, peça perdão a ela por algo que você possa ter feito. E ontem a gente assistindo Semestre, acho que é aquele lá da Mansão do Caminho, tem como um encontro lá que sempre acontece todo ano. Me fugiu o nome agora do professor que estava falando lá, ele falou assim, que se você não conseguir fazer uma prece, lembrei que você falou assim, não conseguir fazer uma prece, aí ele falou assim, diga pelo menos, ai meu Deus, se não sair nem o ai meu Deus, pega um copo com água e coloque na cabeceira da sua cama e uma flor, que aí os espíritos já sabem que você precisa, eles vão te ajudar. Então, assim, basta que a gente faça um pequeno esforço, né? O que ele quis dizer com isso é exatamente isso. Faça um pequeno esforço, né? Precisa dar um primeiro passo para que as coisas aconteçam. A Lâmina diz ali, não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Exato, Paulo dizia muito isso, né? É interessante que a gente... Mas como é que a gente faz isso? Não tem outro jeito senão através dos nossos familiares, através das pessoas que estão na sociedade, através do meu próximo mais próximo, né? Mais próximo. Então, o que nós poderíamos pegar, então? Qual, então, o verdadeiro sentido desse ensinamento do Cristo, desse item 7 e 8 que a gente leu aqui, que é, se alguém vos bate na face direita, apresentai também a outra. O que Jesus, então, quis dizer com isso? Jesus quis, com essas palavras, condenar todas as formas de vingança, ensinando-nos a pagar o mal com o bem. Gente, só isso aqui já bastaria para a gente não querer fazer o mal para ninguém, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente precisa, né? Nós estamos aqui não por acaso, nós estamos aqui para evoluir. Não somos encarnações de espíritos bonzinhos como a gente julga ser. Ainda precisaremos voltar muito aqui, mas interessante que a gente precisa já, né? A gente já está aí estudando, a gente já está buscando a compreensão desses fatos. Quem sabe numa outra existência a gente consiga colocá-los em prática efetivamente. Mas já estamos engatinhando, nós já estamos aqui buscando esses meios pelos quais a gente vai conseguir colocar na nossa mente, no nosso coração, essa necessidade de que a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa agir diferente, e não como a sociedade, mas pensar o que vão pensar de mim, não importa. Pense como você vai estar perante Deus, perante Jesus, né? Então diz aqui, maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. A gente já leu isso no Evangelho. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Veja só, né? E como é que a gente consegue, então, obter forças para praticar o perdão, isso tudo que Jesus nos ensinou? Olha só que interessante. Buscando nos elevar sempre pelo pensamento, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, acima da vida material, pois só assim sofreremos menos pelo mal que praticarem contra nós e com mais facilidade perdoaremos. Então, não estar naquela briga psicológica, né, que às vezes quando eu fico ali alimentando o ódio, o rancor, o pensamento de revolta, eu estou num embate psicológico
com aquele dito inimigo, né? E então o que que nos mostra aqui? Que a gente precisa elevar primeiro o nosso pensamento. E é através desses exercícios, não tem outra forma. Nós ainda não somos um Chico, uma Madre Teresa, a gente está longe disso. Mas a gente já sabe qual é o caminho, então já se torna um pouco mais fácil, né? Verdade. E você falando, Nilson, me vieram pelo menos duas coisas, né, dentre tantas, que o Cristo, além de ter mostrado, né, ele mostrou o quanto é possível fazer isso, porque não é apenas teórico, né? E para que realmente a gente pudesse acreditar, ele o fez quando estava lá de braços presos à cruz, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, assim, é lógico que não é fácil, mas como você disse, quando a gente já reconhece que há algum trabalho a ser feito, ele já fica mais próximo de se tornar realidade, né? Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de refletir, de pensar, eu acho que a gente está crescendo, sim, e mais próximo de mudar. Eu gosto muito de falar, de pegar como exemplo, principalmente nesse capítulo aqui, tem usado algumas vezes, a letra daquela música da Cacá Rezende, né? Perdoa, que ela diz num dos refrões, ela diz: não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Veja que grandeza, né? Então é esse o caminho. Então aqui, meus irmãos, para encerrarmos, hoje não por acaso ficamos aqui uma hora nesse tema, que não é assim tão simples como a gente imagina ser, né? Mas que, como eu lembro sempre, quando a gente às vezes se prende a um tema assim, eu lembro sempre do Simão, né? Ele fala assim: eu não tenho pressa alguma em terminar. Então, assim, acho que quanto mais a gente conversa, né? Quanto mais a gente bate nessa tecla, vai ficando, como ele diz, vai ficando marcado e realmente vai impregnando a gente dessas, né, a nossa consciência da necessidade da gente se mudar, da necessidade da gente, como diz a letra, enxergar, né, no inimigo, no irmão, né? E é aqui oferece-nos uma conclusão essa obra aqui, o roteiro sistematizado do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos oferece uma conclusão que diz assim: oferecer a outra face é não revidar as ofensas recebidas. É libertar tanto o agressor quanto nós mesmos do desejo da vingança. Quanto maior for a nossa fé na vida futura, mais nos elevaremos pelo pensamento, acima das coisas materiais, e menos nos magoarão as coisas da terra. Meus irmãos, eu espero que a gente possa gravar esses ensinamentos e, mais que isso, que a gente consiga buscar colocá-los em prática no nosso dia a dia. Lembrando sempre, é fácil? Não, Jesus não falou em nenhum momento: isso aqui é fácil de fazer. É impossível? Não, também não é impossível. Pode ser trabalhoso, pode exigir um pouco mais de nós, né, da nossa dedicação, do nosso esforço, em passarmos por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, mas a gente consegue. E nós já estamos buscando, estamos no comecinho desse caminho, né? Graças a Deus já encarnamos aqui e temos a oportunidade de estarmos nessa doutrina que nos esclarece, nos fortalece e nos mostra, não que as outras religiões estejam erradas, não, longe disso, mas que para nós nos ajuda tanto, né, a acreditar, fortalecer essa fé na vida futura, para que assim a gente possa corrigir os nossos erros e nos melhorando gradativamente. Aristeu, fique à vontade, meu irmão. Eu só tenho a agradecer, irmãozinho Nilson, a acolhida mais uma vez, a oportunidade de pensar coisas que são importantes para nós. Eu não consigo pensar nesse momento de estudo que a gente faz sem ter muito carinho, porque a gente não veio aqui para ensinar, mas para refletir e aprender, para tentar colocar isso em prática.
E é como a gente faz com o violão, né, Nilson? A gente começa devagarzinho, vai insistindo, tem um acorde lá com os dedos todos estranhos, né? Mas que a gente começa uma vez, faz centenas de vezes, até conseguir fazer, até sem prestar atenção, né, olhando a outras coisas. Então, novamente fica para mim, né, essa gratidão profunda, essa reflexão e esse carinho de que o Cristo crê na nossa capacidade de mostrar, sim, de vivenciar, sim, uma outra realidade. Porque o planeta está mudando, as pessoas estão despertando, as crianças têm vindo com grandes alegrias para nós. Então, a esperança ainda está acesa. Então, que o Cristo nos abençoe e o meu muito obrigado, irmãozinho. Obrigado a vocês, obrigado pela presença de cada um de vocês e até a próxima segunda-feira. Lembrando que na quarta-feira temos, né, os trabalhos do Trilha Espírita. Na quarta, se não me falha a memória, vai estar o Dr. Fábio Rombi, na live de quarta. Estão todos convidados, né? Na segunda, nosso estudo, na quarta, as lives aí também, não deixa de ser de estudo. E aos domingos, passando esse no outro, nossa live. Vamos ver se a gente faz todo mundo junto. Perfeito. Abraço, gente. Obrigado, viu? Que Deus abençoe todos nós.